aqui conversando com você sobre a inveja, né? Um dos pecados capitais aí, parece que dos mais famosos, dos mais conhecidos, dos mais falados, mas também dos mais negados por todas as pessoas, né? Pastor, eu acabei de descobrir que Adão, ele teve lá a síndrome de Salomão. Sabe o que é a síndrome de Salomão? Teve um cara, ele é um cientista e ele fez uma pesquisa para avaliar um pouquinho o comportamento das pessoas, essa questão da inveja, do desejo pela a questão do pertencimento, de ser igual aos outros, né? Da questão da conformidade. E aí ele analisou mais de 200 pessoas e ele pegava pessoas num grupo de 7 e colocava numa sala. E aí ele fazia o seguinte, 6 daquelas pessoas estavam alinhadas com ele no processo lá da pesquisa. E um não, era o elemento a ser pesquisado, né? E ele colocava algumas linhas ali e fazia algumas perguntas sobre as linhas. E de propósito, primeiro todos os outros respondiam, por último era aquele que era o elemento que estava sendo pesquisado. E via de regra, esse último, todos eles, os anteriores, eles davam as respostas erradas a respeito das linhas. Às vezes um respondia certo, mas nunca mais do que um. A grande maioria dava a resposta errada. E quando chegava aqui nesse último, ele dava a resposta errada. E aí depois, fora desse ambiente da pesquisa, perguntava, mas você acha que é isso mesmo? Ele dizia, não. Eu dei a resposta errada, mas era o que todo mundo estava dizendo. Então, eu também dei esse tipo de resposta. Aquilo lá, né? O Adão, ele sabia que ele estava errado, mas ele foi lá e deu, e se juntou a Eva, mordeu a maçã, comeu da maçã, mas porque ali ele entrava no aspecto de conformidade. A sociedade atual, ela nos leva para essa conformidade, ela nos faz muitas vezes ter esse desejo pelo que é do outro, pela forma do outro ser, ela nos empurra para a inveja. Alguns cientistas dizem o seguinte, o que os olhos não veem, o coração não sente. Isso é ditado popular e que já foi comprovado cientificamente. Então, assim, vários estudos mostrando algum objeto, a pessoa se sente mais invejosa. Quando ele não vê o objeto, só ouve falar do objeto, ele se sente menos invejoso. Então, hoje a gente vive uma sociedade plástica, de vitrine, né? Então, onde todo mundo vê tudo, sabe tudo, todo mundo é um grande Big Brother, né? Então, a sua vida é exposta numa rede social, as pessoas querem saber o que você faz, o que você não faz. Então, isso cria um potencial enorme para os invejosos. Isso cria, né? E assim, para o invejoso, estar num ambiente competitivo, por exemplo, a gente tem as Olimpíadas agora, é um ambiente super competitivo, onde a inveja é muito grande do outro, o que o outro faz, o que ele treina, o que ele come, eu quero comer também, eu não quero que ele se dê bem. Então, assim, às vezes acontece alguma coisa, o atleta não pode, né? Que bom. Que bom que ele não foi. Então, esse sentimento de justiça, né, interna, que você quer que o outro se dê mal, você tem que observar e se questionar. Eu estou sentindo uma inveja. Isso não é um comportamento positivo. Eu preciso me reavaliar e ver se isso daí, aonde está isso dentro de mim e matar isso dentro de mim. Matar, porque isso não vai me levar a ter bons frutos depois. É importante, Celeste, que a inveja, ela é inerente a uma falta, no sentido de que o outro tem o que eu não tenho, e mais, o que eu suponho que o outro tem. Às vezes a pessoa nem tem, mas é o que eu suponho que ele ter. Eu acho que vem nessa condição primordial. Mulheres são mais invejosas do que homens? Bom, é uma coisa que é bem tá com forte. Dificuldade de responder. É uma coisa que é bem forte dos dois, né? Mas a mulher, talvez ela expresse isso mais por aquela condição faltosa psiquicamente. Ele tem,
o falo, eu não tenho. E aí isso pode acelerar muito na mulher essa questão da inveja, né? Como o homem também vai ter, tudo que tem objeto ali de Quando desejo. entrar essa coisa do falo aí, né? Não sente inveja não. Lembra que você tem útero. E ele não tem. Pronto, aí fica tudo igual. Mas isso não é Freud. Ah, mas é uma forma de enfrentar o Freud. É uma forma de enfrentar o Freud. Olha, Freud, sabe, a maternidade também causa inveja no homem. Alguém tentou se defender. Olha só, existe algum nível de inveja que ele pode ser aceitável? Por exemplo, né, se um homem acha bonito lá o terno, o paletó que o pastor está usando e quer ter um paletó igual a esse, isso é inveja, pastor? Não. Eu não penso como inveja. Admiração. O desejo de melhorar, ter alguém como referência. Nós temos Cristo como referência. Alguém tem inveja de Cristo? Então a gente quer ser como Ele. Isso é um desejo real, honesto, digno. Isso não está errado. A inveja é quando eu quero o que o outro tem e não estou satisfeito com aquilo que eu tenho. E se aí eu quiser pegar eu fico o seu com raiva. eu vou Talvez a inveja e a ira, a raiva, sejam muito ligados dentro, né? A doutora trouxe essa questão interessante da gente saber qual é o ponto do cérebro. São descobertas científicas. Interessante. É como a gente teve um problema que a gente faz. A boa ciência nunca foi contrária à Bíblia. É verdade, é verdade. A ideia de que Galileu errou e teve que se retratar foi de um cristianismo mal interpretado e mal colocado. Na realidade, a boa ciência, a psicologia enquanto ciência, a medicina enquanto ciência, a arqueologia enquanto ciência, são todos muito bons. A Bíblia aponta isso tudo. Olha Agora só, não é. Perfeito. Como enfrentar esse sentimento de inveja, como fazer com que ele seja afastado, porque ele pode, assim, né, o que vocês colocaram até nos ambientes organizacionais ou na vida, a gente ter metas, a gente querer admirar e querer chegar lá, por que não? Isso é positivo, né? Mas como enfrentar, quando isso é doentio, como enfrentar, como vencer e transformar numa força positiva? Eu fiquei me lembrando, ela falou de Olimpíada, eu fiquei me lembrando de uma prova que a gente vê pela internet, que são crianças especiais. E as crianças especiais, uma tropeça no meio de uma corrida. Todas param para ajudar a criança que tinha caído. E aquilo move, a gente se emociona ao ver aquilo. Na realidade, aqui está dizendo, eu queria que você fosse assim, ou eu queria ser assim. Não ter o meu sucesso mais importante do que o sucesso do meu próximo. Eu preciso me apiedar dele, eu preciso entender que nós todos somos iguais e que todos nós temos direito à procura da alegria, à procura da felicidade. E isso nasce do próprio cristianismo. Quando a gente entende que Deus amou o mundo de uma maneira tal que ofereceu o que ele tinha de mais precioso para todos nós. E aí deve nascer uma vida de preocupação com o próximo, do bem-estar do meu próximo, não é? Sem inveja. Que a inveja, ela consiste assim numa relação com o outro não positiva. Não é uma relação positiva que ela tem em relação, né, ao mundo, em relação às suas relações, em relação às pessoas, né? Porque ela está aí enquanto uma condição inerente ao ser humano, sob o ponto de vista pulsional, sobre as suas buscas e sobre os seus fracassos. Então, ela está aí comparecendo, colocando esse sujeito em questão mesmo, né? Quem é você? Se conheça, né? Se olhe. E aí você vai poder aí tomar para você as suas falhas, enfim, e o que está realmente te faltando, que está aí sendo encoberto de alguma forma. Perfeito. Essa dor, ela também pode ser apaziguada se esse indivíduo reflete que um ambiente corporativo faz mal a ela deve sair daquele ambiente. Né? Os neurocientistas dizem que
as pessoas que têm a mesma idade, que ganham a mesma coisa, elas sentem muito mais inveja um dos outros do que, por exemplo, eu senti inveja de um milionário, né? Então eu sinto inveja mais do meu igual, né? Do que ele pode, eu também poderia e eu não tenho. Mas quando você está num ambiente muito competitivo, a sociedade está muito competitiva, é muito competitiva. Muito competitiva, exatamente. Isso pode deixar o indivíduo que tem inveja num estado de depressão, de ansiedade, das doenças, das patologias, dos transtornos mentais. Perfeito. Entende? Então é melhor que ele não esteja naquele ambiente, que ele se prepare. Sai, né? Se está te fazendo mal, sai desse ambiente. Sai desse ambiente. Queridos, eu já preciso ir para o nosso último intervalo. Vou para o intervalo e a gente volta para as nossas considerações finais. Tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Eu quero